chuvinha hoje aqui na Malásia, gente. Acho que não vou conseguir andar em lugar nenhum. Eu vim a trabalho, a gente vai ter umas reuniões, mas hoje eu tinha até planejado andar por aqui. Mas acho que não vai acontecer. Vou ficar lendo e é isso. Um café da manhã bem da regional, né? Bem ok. As frutas também. Nada demais hoje. Já tá amanhecendo. Eu tô de roupão, mas eu tô de roupa embaixo, tá? Tá tudo certo. Aqui o dia amanhecendo. E espero que não chova hoje. Tá chovendo muito os outros dias. Vamos ver. Quero sair bem cedinho hoje pra andar um pouco. Eu não vi nada por enquanto. Depois eu vou ter que trabalhar também. Agora eu vou fazer um cafezinho aqui. Esse aqui é o quarto. E aqui tem uma chaleira. Aqui não tem água, mas eu vou colocar. E aí eu vou fazer um chá. Um chá não, um café, né? Um chá eu faço depois. Isso aqui tem umas coisas, ó. Aí tem esse chá. E tem esse café. Eu vou fazer esse café aqui. Esse chazinho eu tomo antes de dormir. Ah, tem esse também. Vamos lá. Aqui tem uma canequinha. Então vai esquentar a água e fazer um café. Ó, gente, tá amanhecendo. Já fiz meu cafezinho aqui. É isso, tomando café e tentando andar um pouco. Eu tô tentando baixar o Grab, que é o aplicativo que o pessoal usa aqui. Eles não conhecem o Uber, eu perguntei no... É bem curioso, assim, é muito diferente, né? Eu perguntei no aeroporto pra uma profissional mesmo lá do aeroporto, funcionária, né? Eu falei, e Uber, tal, onde que eu pego, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, em Congonhas, tem um lugar específico que você tem que ir, né? Pra pegar, chamar motorista de aplicativo, enfim, pegar o transporte. E ela, Uber, ela não conseguia entender, assim. Aí eu mostrei o aplicativo, ela falou, não sei. Eu falei, aplicativo de chamar carro e tal, né? Ela, que a gente usa o Grab. E eu não consigo baixar, porque não chega o SMS de verificação do meu celular. Então, se tiver alguém aí assistindo que vai vir pra Malásia, tenta baixar antes, porque eu acho que é a operadora. E, enfim, é isso. Segunda leitura aqui de Uma Pálida Visão dos Montes. Tem a imagem aqui do Monte Fuji, do Kazuo Ishiguro, nosso Prêmio Nobel de Literatura. Ele nasceu no Japão e depois foi para a Inglaterra, onde ele morou por muito tempo, né? Ele foi ainda criança. E este é o primeiro livro do autor, sua primeira obra. Tem aqui, tô pegando para vocês a foto deles, tem a fotinha dele aqui bem jovem. E eu estou na página 115 e este livro tem 160
165 páginas. 165 páginas, peguei na biblioteca, trouxe aqui pra viagem, mas voltando pra São Paulo já vou devolver por lá. Estou gostando muito da leitura. Vou ler aqui pra vocês o que a gente tem atrás. É Uma Pálida Visão dos Montes. Um tema tocante na obra de Kazuo Ishiguro, a grande revelação da literatura inglesa na atualidade, é o das relações familiares no conturbado mundo que oscila entre o tradicional e o moderno. Neste seu primeiro romance, ele analisa os embates sofridos por uma família que subitamente se fragmenta pelos horrores da guerra e da bomba atômica. Buscando sobreviver longe do passado, Etsuko deixa Nagasaki rumo à Inglaterra. Na odisseia vivida por ela se vislumbra o perfil de uma mulher corajosa que sabiamente explorou o próprio passado a fim de melhor entender os seres que a rodeiam. Uma bela história de amor, sofrimento e abnegação. Tem algumas coisas em comum aqui com a história do autor, né? Então, tanto a nossa personagem Etsuko quanto o Kazuo Ishiguro, eles nasceram em Nagasaki e foram para a Inglaterra. A gente tem as marcas da guerra aqui, obviamente. Tristezas, perdas de famílias inteiras, né? E a própria Etsuko, ela tem uma filha que comete suicídio, então ela tem duas filhas na vida dela. Uma, ela mora distante e vem visitar a mãe depois que a irmã falece, né? A irmã comete suicídio. E a gente vai acompanhando as memórias aqui da Etsuko. A gente tá aí numa toada de livros de memória, né? Então tivemos o Declínio de um Homem, do Osamu Dazai, já tem vídeo aqui no canal. Gostei muito daquele vídeo, então se você ainda não assistiu, fica o convite para você ir lá assistir, que é um livro altamente autobiográfico. Aqui a gente tem algumas similaridades também com a história do autor. Este livro não é um livro autobiográfico, até onde eu sei, vou entender melhor até o final, mas nós temos também em andamento Memória da Casa dos Mortos, de Dostoiévski, que eu estou lendo e vou conversar em breve com vocês também. Então é isso. Eu vou acabar de ler, provavelmente hoje, amanhã, mas assim que eu terminar, eu volto aqui para conversar com vocês mais sobre o livro e compartilhar mais minhas impressões e também sobre o autor. Finalizando a leitura e, consequentemente, o vlog de leitura sobre este livro aqui, do Kazuo Ishiguro, Uma Pálida Visão dos Montes. É um livro de memórias da Itsuko, ela é a nossa personagem principal. A gente tem aqui um contato com as memórias dela de forma não linear, então é basicamente quando a gente começa a se recordar sobre coisas da nossa vida. Não necessariamente as memórias vão vir de forma linear na sua mente, né? Então você lembra de uma coisa que aconteceu na sua infância, depois você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua fase adulta. E essas coisas não necessariamente elas têm uma correlação direta, né? Algumas delas elas têm uma correlação na sua mente, por isso que uma memória vai puxando a outra. E, na minha percepção, é isso que acontece aqui. A nossa personagem principal,
Ela é japonesa, mas depois, né, de tudo que aconteceu na guerra no Japão, e por ela ser lá de Nagasaki, né, ela morar em Nagasaki, ela tem um contato muito direto, né, com a destruição da guerra, digamos assim, no Japão, e ela se muda para Inglaterra. Ela passa por várias coisas tristes na vida dela, então ela perde muita gente, o marido dela falece, a primeira filha dela comete suicídio, a segunda filha mora longe dela, né? Não mora na mesma cidade, enfim, ela acaba morando ali sozinha na fase já um pouco mais avançada, ela já um pouco mais com a idade avançada. A gente tem contato, por exemplo, com a Itsuko lembrando sobre aspectos de amizade, né? Então ela menciona aqui uma amizade que ela teve, e aí como que era também a vida dessa amiga dela junto com a filha. Então essa amiga, ela tinha uma filha pequena e a gente acompanha os percalços ali das duas e a criação dessa amiga dela, né, da mãe da menina, como ela criava a filha. E a gente tem um desconforto bem grande, eu tive pelo menos um desconforto bem grande de ler essa parte. Tem uma cena também que envolve gatos e essa amiga dela, ela vai e mata esses gatos, filhotes, porque ela tem os planos de mudar com a filha dela, de onde ela está ali alojada, numa cabana naquele momento, e ela decide matar esses gatos e a gente tem acesso a essa cena aqui. Meu Deus, foi terrível de ler essa parte também. A gente tem acesso às memórias dela quando ainda o marido era vivo e o sogro também, então o contato que ela teve com o sogro, as conversas que eles tinham, a relação do marido dela, né, na época com o sogro dela, como eles conversavam, como era a relação dos dois. Então ela divide muito da perspectiva dela em relação a essas relações, não diretamente ela com essas pessoas, mas como ela avaliava, né, a relação ali das pessoas que estavam ao entorno dela. Então a gente vai lendo ao longo aqui do livro essas memórias, como ela lidou ou não com o acontecimento com a filha, as conversas que ela tem ali com a segunda filha, né, que permaneceu viva, de quando ele vai visitá-la em determinado momento, depois que a irmã comete suicídio, ela visita a mãe no interior. A mãe mora parece que num lugar um pouco mais afastado ali de Londres, né, na Inglaterra, um lugar com bastante verde em volta, assim, não é uma metrópole nem nada. Ela mora no interior ali, cercada por natureza e tal, e a gente tem acesso a essa parte também. E a gente tem acesso aos sentimentos dela em relação a tudo isso, como ela pensava ali no papel dela perante a sociedade, principalmente a japonesa, né, como ela se inseria ali como esposa na sociedade brasileira e como o marido dela tratava ela. Então a gente tem também contato com essa parte. Eu gostei bastante da leitura, mais por conta do jeito que o autor escreve do que pela história em si. Esse livro aqui, eu considero que eu fiquei envolvida com a história, né, querendo saber mais sobre o que aconteceu, sobre como que a Itsuko, ela tinha uma visão sobre a vida, então qual que era a visão dela sobre as coisas. Mas o que eu destaco assim mesmo, o que eu mais gostei no livro, na verdade, não foi a história e não foram os personagens, foi a escrita mesmo do autor. Eu não tive uma conexão muito forte aqui com as personagens, assim, eu fiquei irritada até com algumas coisas que aconteceram com a personagem principal e também com principalmente essa amiga que ela tinha. Então, assim, as personagens e os personagens do livro não foram ponto alto, assim, pra mim, da leitura. Eu recomendo, sim, a leitura deste livro, até porque é o primeiro do autor.
e ele é um prêmio Nobel de Literatura, então eu acho que é super importante ter acesso às obras dele, à escrita dele, e, de novo, o que me prendeu muito foi o jeito que ele escreve. Então, eu vou ler aqui um pedaço pra vocês, que eu marquei na página C, marquei assim, né, marquei na minha cabeça, porque eu não posso marcar nada nesse livro não, porque é empréstimo da biblioteca, e eu voltando de viagem agora eu preciso devolver. Mas aqui na página 141, para fechar aqui o vídeo, né, eu vou compartilhar com vocês como que ele escreve. Sei que a memória às vezes é traiçoeira. Com frequência as recordações são coloridas pelas circunstâncias em que são rememoradas e sem dúvida isso se aplica a algumas das lembranças que narro aqui. Por exemplo, tenho a tentação de me convencer de que foi uma premonição que senti naquela tarde, que a imagem desagradável que penetrou em meus pensamentos naquele dia era algo inteiramente diferente, muito mais intenso e vívido do que os numerosos devaneios de que somos presa durante as longas horas vazias. Com certeza não foi algo tão notável, a tragédia da menina encontrada enforcada em uma árvore, muito mais do que os assassinatos anteriores, causaram uma comoção na vizinhança. E naquele verão eu não era a única pessoa perturbada por tais imagens. Foi no final da tarde, 1 ou 2 dias depois do passeio a Inasa, e eu me ocupava de pequenas tarefas no apartamento quando por acaso olhei pela janela. O terreno baldio melhorara muito desde a primeira vez que eu avistara aquele enorme carro americano, pois agora vi-o atravessar o terreno acidentado sem muita dificuldade. Ele aproximou-se mais e subiu para a calçada de cimento sobre minha janela. O brilho no para-brisa impedia-me de enxergar claramente, mas tive a impressão de que o motorista não estava sozinho. O carro rodeou o prédio, sumindo de vista. Bom, e aí a gente continua aqui, isso já acontece no final do livro, praticamente. Não tem nenhum tipo de spoiler aqui, eu só quis trazer um pouco sobre como é a escrita do autor, e nesse trecho a gente tem ele falando sobre as memórias e como que as nossas lembranças elas podem ser traiçoeiras, não necessariamente a gente lembra de tudo o que realmente aconteceu, né? É um pouco de você criando meio que a sua realidade, assim. Isso me lembrou também, eu acabei de ver Evangelho, vindo pra Malásia, né? E no final de Evangelho a gente tem sobre isso, né? A realidade e o que a gente tem na nossa mente, o que a gente cria e o que a gente vive. Acabei lembrando aqui, fazendo um paralelo que eu acabei de assistir sobre isso. Não necessariamente o mesmo ponto de partida, né? Porque lá a gente tem outras reflexões envolvendo principalmente o Shiji, que é o personagem principal de Evangelho, mas fica a conexão aqui dessa realidade criada. Por fim, a gente tem também aqui não parecer, mas uma avaliação, uma exposição, acho que essa é a melhor palavra, uma exposição de situações, principalmente do sogro da Itsuko, em relação às novas influências americanas na educação japonesa e nos costumes japoneses, né, depois da guerra. Então a gente vai ter também um contato aqui com o sogro dela. Ele defendia muito os costumes japoneses, ele achava que a educação japonesa deveria continuar sendo do jeito que era, e ele criticava muito quem defendia costumes americanos sendo enraizados ali depois da guerra. Então a gente tem contato também com essa parte, que eu achei bem interessante, e vale a leitura e a reflexão e a crítica, né? A gente tem um pensamento crítico sobre tudo isso. Muito obrigada por ter assistido, e a gente se vê em breve no próximo vídeo.